Olá, galerinha do Estudo em Casa em Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo e estudando. Vamos lá? Então, vejam só. É aula de hoje, é aula de geografia. Vamos com tudo. Né? Aqui quem fala é a professora Isana Mendes. Para quem não me conhece ainda, então, meu nome é Isana Mendes. E aí, né, nossa aula de hoje, começando aí com a mensagem. Queridos alunos e alunas, estamos afastados, mas sua aprendizagem não pode parar. Não está sendo fácil, mas juntos venceremos esse período. Não deixe de estudar, ok? Capriche nos estudos, continue se dedicando. Mantenham, algumas dicas agora para vocês, mantenham uma rotina de estudos, organize seu espaço, certo? Para estudar, faça suas atividades e encaminhe para os seus professores, ok? E agora, vamos dar aqui, caprichem aí, hora de estudar, já sabem, né? Pegar o livro, o caderno, o lápis e a caneta. Não esqueçam, por favor, o caderno e a caneta. Vamos lá. Então, nosso assunto é região Nordeste. A nossa região. Muito fácil, muito bom. Então, abram o livro de vocês na página 208. Caprichem. Quero ver todo mundo caprichando e acompanhando direitinho. Então, o Nordeste é a segunda região mais populosa do nosso país, né? Ultimamente, né, a nossa região Nordeste ela vem conseguindo alcançar uma grande importância na economia, um dinamismo econômico, e ele tem integração com o mercado nacional, que é dentro do nosso país, e o mercado internacional. Hoje, né, o turismo está sendo uma atividade econômica muito, muito importante, que está tendo muito destaque aí, principalmente nas áreas próximas à orla, certo? A região Nordeste, coloca aqui uma coisa, é historicamente, né, conhecida aí pelos intensos fluxos populacionais de emigração no passado e imigração. Então, vejam só, imigração. Imigração é a saída. Então, no passado, as pessoas saíam muito da região Nordeste para outras regiões, então saíam da sua região, então é emigrar. E hoje, o que é que está acontecendo com a região Nordeste? Nós estamos recebendo esses imigrantes, certo? Então, os imigrantes vindo de outras regiões e também de fora do país. Então, hoje também nós temos um tema que é bastante destaque aí, que é a desigualdade social. No Brasil todo, sim, a desigualdade social existe, mas na região Nordeste também tem um debate muito focado, né, nessas questões, né, de desigualdades sociais para tentar melhorar, né, todas essas questões sociais. Então, o que vocês sabem sobre a região Nordeste, né? Sobre a economia da região Nordeste? Né? Então, no seu dia a dia de estudante, o que você já estudou sobre a região Nordeste? Vamos aprender um pouquinho da região Nordeste agora. Então, aí no capítulo 18, nós temos a questão dos elementos naturais e ocupação territorial, certo? Então, nosso Nordeste, deixa eu pegar aqui meu lápis para eu grifar, certo? Nós temos 18%, né, do território, ocupamos aí 18% do território nacional. A região Nordeste, ela é formada por quantos estados? Alguém sabe? Por 9 estados. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, nós temos no nosso Nordeste predominância do clima tropical, né, que é marcado por altas temperaturas, pela alternância das estações secas e chuvosas. Então, nós temos também clima tropical típico, que é a estação seca se dá no inverno, entre os meses de maio e setembro, e ainda duas variações do clima tropical, que é o presente nos espaços nordestinos, que é o clima tropical litorâneo e o clima tropical semiárido. Ok? Vocês vão ver um pouquinho agora de característica de cada um. Deixa eu fechar aqui, pronto.
Deixa eu passar meu slide. Calma aí. Pronto, aqui nós temos no mapa, certo? Essa parte verde, nós temos o clima litorâneo, certo? Na parte amarela, nós temos o clima semiárido. Na parte laranja, o clima tropical. Como eu falei, né, há uma boa parte do território do Nordeste é característica aí, faz parte do clima tropical. E aí nós temos a parte vermelhinha aí, bem na parte mais norte, o clima equatorial úmido, ok? Então, o nosso Sergipe, ele tem aí características climáticas de dois tipos de clima. Quais são eles? Clima tropical litorâneo e clima semiárido, ok? Litorâneo, por estar localizado aí no litoral, né, do Nordeste. Então, o Nordeste aí bem rico, né, de praias, de litoral. Então, a região aí, não, no litoral oriental do Nordeste, a área de clima tropical litorâneo é a estação chuvosa que ocorre no inverno, e não a seca, como no clima tropical típico. Quanto ao clima tropical semiárido, a principal diferença está na quantidade de chuva, que é escassa e irregular. Chove pouco e forma concentrada em curtos períodos do ano. A estação seca no semiárido dura cerca de 6 meses, podendo se prolongar ainda mais em alguns anos. Então, aí foram algumas características climáticas. Caatinga. Caatinga é o quê? Uma formação vegetal, certo? Que as espécies que estão na Caatinga, elas são adaptadas, certo? Ao tipo de clima predominante na Caatinga aqui. E aí, o que acontece? Na Caatinga existe muito período de seca e muita estiagem, certo? Estiagem é o quê? Longos períodos de seca. E aí nós temos na Caatinga a predominância, né, de algumas espécies vegetais, que elas são o quê? Arbustivas ou herbáceas, certo? Que aí vocês lembram do que? Arbustivas, como os cactos, geralmente apresentam folhas pequenas, de espessura grossa e na forma de espinhos. Então, arbustivas, espécie vegetal de pequeno porte e médio porte, cujo tronco é bastante curto, próximo ao solo. Então, na arbustiva, ela tem um pouco de tronco. Nas herbáceas, elas não possuem tronco. Então, a vegetação é bem rasteira. Então, ela fica bastante limitada e bem rente ao solo. Então, ela é considerada uma vegetação rasteira. Vocês vão ver agora no próxima página. Pronto, está aqui. Então, nós temos aí, certo exemplo de arbustivas e herbáceas, certo? Então, a arbustiva, ela tem um tronco. É pequeno, mas ela tem um tronco. Nas herbáceas, não. As herbáceas, elas são rasteiras, viu? Conseguiram visualizar? As herbáceas, elas são vegetações rasteiras, então ela não tem tronco, ok? Então, esse tipo de vegetação é uma vegetação que está adaptada ao tipo de clima, a questão da períodos de seca, longos períodos de seca. Por quê? Porque elas conseguem absorver, quando tem um período de chuva, elas conseguem absorver uma quantidade de água para sobreviver durante o período de seca, ok? Vamos lá para o próximo. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Sertão nordestino. Falamos sobre o sertão, lembramos logo de quê? De seca, né? De seca, é normal, né? Então, o sertão nordestino, nós temos aí a área de ocorrência de clima o quê? Tropical semiárido. Então, períodos de seca, é denominada Nordeste seco ou sertão nordestino. É caracterizada por baixos volumes pluviométricos e altas temperaturas. O que são os volumes pluviométricos? O índice de chuva, a quantidade de chuva, então é muito baixa, certo? Então, essa área abriga aproximadamente 23 milhões de pessoas e é considerada a região intertropical semiárida mais povoada do planeta, ok? Vamos ao próximo. Então, hidrografia do Nordeste. A escassez de chuva no Nordeste, seco, tem consequência na hidrografia da região. Então, longos períodos de estiagem, as águas dos rios tornam-se escassas e passam a alimentar os lençóis subterrâneos, desaparecendo na superfície. A população local, então, busca obter água para o seu abastecimento por meio de poços cavados, né, nos leitos dos rios secos.
Os rios não apresentam águas superficiais durante o período de seca. São chamados de rios o quê? Intermitentes ou temporários. Vou lembrar para vocês aqueles dois conceitos simples: rio intermitentes ou temporários, rio intermitentes ou temporários, e também nós temos os rios perenes. Qual é a diferença, professora Isana? Então, rio intermitentes ou temporários, eles secam, certo? Durante o período de seca. Rio perene, ele vai ter uma grande quantidade de água durante o ano todo. Em período de seca, em estações de verão, ele vai reduzir o volume de água, mas ele vai ter água em todo o seu percurso. Por isso que ele é chamado perene, porque ele tem água em todo o seu percurso. Intermitentes, ele vai secar no momento de verão. Um exemplo, ali quando vocês saem daqui de Itabaininha para o Tobias Barreto, chegando ali no Tobias Barreto, na entrada da cidade, ali na ponte, então tem o rio Jabeberi. Então, ali é um rio que seca durante o período de verão, período de seca. Então, não tem chuva, ele seca. Então, é um rio chamado intermitente. Se ele ali tivesse água em todo o seu percurso, mesmo que reduzisse o volume de água, mas ele conseguisse ter água, ele era chamado rio perene, ok? Então, nós temos, a maioria dos rios no Nordestino, eles são rios intermitentes, por causa dessa questão do sofrimento, da redução da quantidade de água, né, no período de seca. A exceção, né, desses rios aí, que é o Rio São Francisco, que ele é considerado um rio perene, certo? Principalmente por causa dessa questão da nascente dele, é uma região de elevados volumes pluviométricos. A nascente dele é em Minas Gerais, então a grande quantidade de água favorece que ele seja um rio perene, e aí, né, essa questão da chuva, da pluviosidade, faz com que ele consiga ter água em todo o seu percurso. Vamos lá. O Rio São Francisco, a água do Velho Chico, como é popularmente conhecido, o Rio São Francisco, são utilizadas pela população ribeirinha na pesca e na agricultura e também por fazendas e empresas do setor de frutas. Trata-se do rio mais importante da região Nordeste, por ser aproveitamento na produção de energia elétrica, certo? No transporte de cargas e em projetos de irrigação. O uso intensivo do rio nessa atividade tem consequências negativas, como o assoreamento, o desmatamento de suas margens e a poluição. Então, o que é esse assoreamento? Né? Acúmulo de detritos transportado pelas águas dos leitos de um rio. Esse acúmulo diminui a profundidade do rio e a velocidade das águas, podendo provocar transbordamento na época de cheia. Então, esses detritos vão vindo, essa questão, né, do uso e abuso sem pensar no amanhã, detritos vão vindo, o rio vai perdendo, né, essa profundidade, vai reduzindo essa profundidade, e ele vai o quê? Assoreando, aí acaba podendo transbordar e perder aí muita água aí no período, né, de cheia. E aí complica, né? Ok? Então, nós temos aí no São Francisco um projeto que ganhou muito destaque nos últimos anos, que foi a transposição das suas águas. Então, vamos ver um pouquinho, né, sobre essa questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Então, nós temos aqui a transposição das águas do Rio São Francisco. Um projeto muito polêmico, né, que colocaram em prática, e que hoje várias áreas desse projeto já foram inauguradas, já acontece um transporte aí dessa água. Então, o projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do país, certo? Com 477 quilômetros de extensão, em 2 eixos, leste e norte. O empreendimento vai garantir a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, onde a estiagem é frequente. Então, o principal interesse é essa segurança hídrica, né? Transportar essa água para esses estados. O empreendimento engloba a construção de 13 arqueodutos, 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 9 subestações e 230 quilowatts.
270 quilômetros de linha de transmissão em alta tensão e 4 túneis. Com 15 quilômetros de extensão, o túnel Puncasum é a maior da América Latina para o transporte de água. Então, esse projeto de integração, né? Então, vários e vários municípios ele passa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aí, aqui, ó, o eixo norte e o eixo leste. O eixo norte, aí vocês observam de laranja, e o eixo leste de vermelho. E aí, o sistema de integração. E esse projeto foi muito caro, foi um custo bilionário. E foi a construção, né, desses 720 canais, como desvio da água que irá para o mar, irá para açudes da região do semiárido. O projeto prevê a transferência de cerca de 2% do volume de Rio de São Francisco para as outras bacias. Então, vocês vão observar agora, aqui, né, já falou, esse eixo norte e eixo leste, e aqui os argumentos contrários, e os argumentos que são favoráveis. Então, todo projeto sempre vai ter os argumentos que são contrários e os argumentos que são favoráveis. Argumentos contrários: a região será mais dependente da água, apenas uma parte do semiárido será beneficiada, pode causar prejuízos ambientais, como perda de terras férteis, ameaça à biodiversidade terrestre e aquática, pode causar problemas no regime fluvial do rio. Então, vejam só, tirar a água do Rio São Francisco e levar para as regiões do semiárido. São locais distantes, né? Tem todo um percurso muito grande a ser feito, a ser realizado, e que acaba gerando, né, uma preocupação para todas as pessoas, né? Principalmente aí Sergipe, Alagoas, que fica preocupado se essa transposição, né, pode causar problemas para a gente, né, como um exemplo, a falta de água. Argumentos favoráveis. Aí nós temos o desenvolvimento socioeconômico do semiárido, viabilização de programas como o do biodiesel, com plantações de dendezeiros, babaçu e mamona, gerando oportunidades de trabalho, discussão de criação de unidade de conservação ao longo das margens do rio. Então, aqui são outros argumentos que dizem ser favoráveis, né, a esse grande projeto, que é o projeto de transposição do Rio São Francisco. Foi muito polêmico, mas que já tem, né, já colocaram em prática, e aí vamos ver nos próximos anos o que é que nós podemos sofrer, sim ou não. Vamos lá, espaço colonial do Nordeste. O passado colonial deixou marca no espaço nordestino. Então, as marcas, né, que aí nós temos nas cidades de São Luís, Recife, Salvador, que aí mostram na questão da arquitetura, né, no como a casa foi construída, como é a arte daquela casa, que é a arquitetura naquele período, a arquitetura colonial. Né? Então, a existência de latifúndios, canaviais, usinas produtoras de açúcar, tem aquela questão do poder, né, do poder da colônia, e deixou essas marcas no nosso Nordeste, certo? Então, a construção dos primeiros núcleos urbanos no litoral nordestino resultou da preocupação dos colonizadores com a defesa do território. Esses núcleos constituíam portos naturais, pelos quais eram enviados para a metrópole, o pau-brasil, e posteriormente a cana-de-açúcar e outros produtos. Era também por esses portos que chegavam os utensílios vindos da Europa, para serem usados nos engenhos e nas casas dos senhores. Então, o Nordeste, né, teve esse ponto aí de grande importância. Eles construíram portos, né, para facilitar a carga, né, envio dessas mercadorias, e também a chegada de utensílios, né, que eles usavam muito, chegavam da Europa para casas dos senhores, certo? Então, nós temos aqui na imagem, observem aí, né, para quem conhece Salvador, vai lembrar que aí a cidade de Salvador, primeira capital brasileira, é conhecida por preservar construções antigas que revelam expressões culturais e um modo de vida colonial. Aí vocês ficam, né, fica bem claro aí essa questão de como era construída, que vocês observam que não é uma arquitetura comum que nós visualizamos no nosso dia a dia, na nossa cidade. Então, não é comum, é bem, né, com características colonial. Eu acho bonito. A organização do espaço.
Então, esses aspectos socioeconômicos ligados à produção, né, do açúcar no período colonial, marcou muito essa organização do espaço no território do Nordeste. No primeiro ponto, desenvolvimento da monocultura, que era o cultivo da cana-de-açúcar, cultivo só de um cultivo, monocultura, o cultivo de um tipo, né, de produto, e no caso aí era cana-de-açúcar, formação dos latifúndios, ou seja, concentração de grandes áreas de cultivo destinada à plantação de cana-de-açúcar. Então, latifundiários, grandes proprietários de terra. Trabalho com pessoas escravizadas trazidas da África. Então, essa organização de monocultura, produtos, grandes latifundiários e utilização, né, dos escravos que vinham, eles eram trazidos da África para trabalhar como escravo aí na nosso Nordeste. E alguns fatores naturais, eles contribuíram, né, para a produção, o desenvolvimento dos canaviais. Era o quê? O clima tropical, o solo fértil, que é o massapê, a proximidade com o mar, que acaba, né, facilitando a via de transporte para levar o açúcar aos mercados europeus e receber, né, como eu já falei, os escravos vindos da África. Depois da cana-de-açúcar, eles começaram a ver outra atividade econômica no Nordeste, que era o que? A criação de gado, certo? E aí, posteriormente, eles plantaram muito o açúcar, e aí colheram muito, e aí o solo não ficou muito favorável, eles descartavam aquela região e eles colocavam, né, para produzir, para criar o gado naquele que não estava mais fértil, que o solo não estava mais fértil, não estava mais propício para cana-de-açúcar, ok? Decadência econômica no Nordeste. No final do século XVII, a agricultura canavieira no Nordeste entrou em crise, principalmente pela ocorrência da produção das Antilhas, que, com preços mais baixos, conquistaram o mercado europeu de açúcar. No século XIX, o cultivo de algodão sofreu com a concorrência dos Estados Unidos, né, constituído como elemento de decadência econômica na região. Enquanto as tradicionais atividades agrícolas no Nordeste estavam em declínio, a mineração de ouro e pedras preciosas passou a ser desenvolvida nas áreas do Centro-Sul, transformando-as em polos de maior importância econômica, estimulando a migração para essas áreas. Então, quando a economia canavieira ela começa a ter uma decadência, eles começam a buscar outras atividades, né? E aí eles começam ver, né, essa questão da mineração, das pedras preciosas, e aí vão sendo desenvolvidas mais na região Centro-Sul, e aí acaba tendo como um polo de grande importância, porque o valor comercial do ouro e pedras preciosas era muito maior do que a cana-de-açúcar, e aí estimulou bastante, né, a população sair da região Nordeste para outra região, no caso, para a região Centro-Sul. Como eu falei no início, emigrou, né, para a região, né, Centro-Sul, no caso. Vamos lá. E agora nós temos a atividade. Atividade aí na página 217. Minha gente, lembrando da atividade, vocês devem copiar a pergunta, pesquisar no seu caderno as respostas, colocar a sua resposta pessoal, do jeitinho que você entendeu a aula, e coloque seu nome. Depois você tira a foto, manda para o seu professor, né, para ficar mais fácil aí para você, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Quais são as principais características da caatinga? Isso é fácil, né? Quais são as principais características da caatinga? Ocorre na mesma região, do clima tropical semiárido, predomina a espécie o quê? Arbustivas e herbáceas, que elas são adaptadas à escassez de água, como os cactos, que apresentam folha em forma de espinho. Isso é fácil, né? Foi fácil demais. Vamos para a próxima. Cite argumentos contrários e favoráveis à transposição das águas do Rio São Francisco. Então, vocês viram lá, né? No livro de vocês está aí a resposta, no livro de vocês, os argumentos contrários, os argumentos favoráveis. Eu vou colocar aqui para vocês. Os contrários, a região será mais dependente de água, apenas uma parte semiárida será beneficiada, pode causar prejuízos ambientais, como perda de solos férteis, ameaça à biodiversidade terrestre e aquática, pode causar problemas no regime fluvial do rio. Os argumentos favoráveis são o desenvolvimento socioeconômico do semiárido, viabilização de programas como biodiesel,
com plantações de dendezeiro, babaçu e mamona, gerando oportunidade de trabalho, estímulo à discussão de criação de unidade de conservação ao longo das margens do rio. Então, nós temos aqui argumentos favoráveis e argumentos contrários. Vamos para a próxima questão. Eita, essa veio com a resposta já automaticamente, mas tudo bem. Quais aspectos socioeconômicos ligados à produção açucareira marcaram a organização do espaço nordestino ao longo do século XVI? Então, quais foram esses aspectos? A formação dos latifúndios, que foi a concentração, né, de grandes áreas destinadas à plantação da cana-de-açúcar, latifúndios, grandes proprietários de terra, desenvolvimento da monocultura, a produção de um tipo de cultivo, né, de apenas um produto, e neste caso era o que? A cana-de-açúcar, mão de obra escravizada, né, que era exercida pelos africanos em sua maioria. Então, os africanos, eles vinham, né, e eles eram usados aqui no nosso país, como no nosso Nordeste, no nosso país, no nosso Brasil, no nosso região Nordeste, né, como escravos, eram utilizados como escrava aí na produção açucareira, complexo, né? Sofreram muito. Então, minha gente, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, viu? Até a próxima aula. Tchau, tchau.